Quer assinar o NBA League Pass com 7 dias grátis de teste e um desconto de mais de 40%? É só clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, fazer o seu cadastro e garantir esta plataforma maravilhosa com todos esses benefícios. Cala a boca e pega o dinheiro. Agora assista ao vídeo e não se esqueça de deixar o like, que é muito importante. Bom, pessoal, vamos abrir o programa de hoje falando sobre essa questão do Pop, que é uma notícia que saiu agora, né? Saiu agora há pouco, informação do Charania. Mas é uma notícia que já era meio que esperada, né? Por conta de todos os problemas de saúde que o Pop tem enfrentado, já era esperado que em algum momento fosse anunciada a aposentadoria dele como treinador. E aconteceu hoje, né? O Charania confirmou que o Popovich não será mais técnico de San Antonio. Ele vai seguir trabalhando na franquia, só que agora sendo presidente da equipe. Então o Pop deixa as quadras e vai atuar nos bastidores, né? O Popovich deixa, né, o cargo de treinador, tendo uma das maiores carreiras de todos os tempos, né? Pelo menos na área técnica, né? Ele se aposenta com 5 títulos: 99, 2003, 2005, 2007 e 2014. Ele foi 3 vezes eleito técnico do ano: 2003, 2012 e 2014. Ele lidera a NBA em vitórias na temporada regular. Ele tem no seu currículo 22 aparições em playoffs seguidas. De 97 a 2019, ele foi em todos os anos para os playoffs. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Recorde de vitórias contra todos os times da NBA. 4 vezes técnico do All-Star em 2005, 2011, 2013 e 2016. Medalhista de ouro em Tóquio 2020 e em 23 ele foi induzido ao Hall da Fama do basquete. Uma carreira absurda que dispensa qualquer tipo de comentário. Na minha opinião, o maior técnico de todos os tempos. Tá? Respeito muito Phil Jackson. Acho ele absurdo. A carreira do Phil Jackson é uma coisa inacreditável. Mas pra mim o Popovich, pra mim ele é o GOAT dos técnicos. Tá? Pra mim ele é o GOAT. Eu já falei várias vezes, né, aqui no canal, mas acho que é válido falar de novo o quão importante o Popovich ele foi para que eu aprendesse sobre o jogo, né? Até fiz um post no Twitter falando que se não fosse aquele Spurs de 2014, talvez eu não fizesse o que eu faço hoje. Muito de eu querer aprender mais sobre basquete, de eu querer aprender mais sobre o jogo, foi por conta do encantamento que aquele time me causou. Sim. Se eu for fazer uma lista aqui dos meus times favoritos da história, times que eu assisti, cara, o Spurs de 2014 vai estar em primeiro, provavelmente. Porque aquele basquete que aquele Spurs praticava, aquela coletividade absurda, sabe? Todo mundo tendo uma participação direta nas jogadas, todo mundo passando a bola, sabe? Uma coisa linda, uma organização maravilhosa. Cara, aquilo me encantou de uma forma que me fez querer aprender mais, sabe? Me fez querer aprender mais. Então, muito do que eu sou hoje, como analista, como comentarista mesmo, de basquete, de NBA, enfim, muito do que eu sou hoje é por conta daquele Spurs, é por conta do trabalho desse cara. Então, o Popovich, ele é uma figura que eu tenho um respeito e uma admiração gigante. Quando saiu a notícia do problema que ele teve, né, mexeu muito comigo.
Vocês devem se lembrar, né, que quando eu comentei sobre a notícia, eu tava bem, tava bem abalado porque ele é um cara, velho, que, assim, repito, tudo, tudo, tudo que eu sou hoje tem uma parcela de culpa dele gigante, cara. Então, quando saiu a notícia lá do derrame e tudo, cara, eu fiquei muito mexido. Eu fiquei muito mexido, porque, pô, perder um cara desse, sabe, muito. Seria muito doloroso, né, pra mim, como fã, como admirador. Então, esses meses, né, sem o Popovich ali na beira da quadra, cara, foi bem triste pra mim, mas ao mesmo tempo, foi um período onde, onde eu meio que. E aí eu tô falando por mim, você pode ter tido uma reação diferente, enfim, tô falando por mim, experiência aqui. Foram meses onde eu meio que me acostumei com a ideia de não ter mais o Pop como técnico. Porque até ele sofrer o derrame e ficar afastado, eu ainda tinha uma certa resistência com a ideia de não ter mais o Popovich treinando um time, né? Claro, pensando de forma racional, cara, o correto era ele já não estar treinando o Spurs há pelo menos uns 2 anos. Pela questão da idade, do desgaste, enfim. Mas a questão afetiva que eu tenho com o Pop não me deixava aceitar totalmente a saída dele das quadras, né? Só que esse período onde ele, né, tá se recuperando da questão, ele infelizmente teve mais um problema recente, né, no restaurante, né? Eu só não me lembro certinho se foi um derrame que ele teve no restaurante. Acho que foi um desmaio, mas enfim. Ele teve também um problema recentemente. Mas ele tá se recuperando, né? E esse período que ele tá se recuperando, que ele tá fora das quadras, foi um período onde eu refleti e pensei, cara, realmente tá na hora dele parar. Tá na hora dele parar, né? E eu não vou mentir, cara, eu fico triste com a aposentadoria dele, fico triste em não ter ele mais na beira da quadra. Mas hoje eu consigo ficar feliz por ele finalmente dar uma descansada. Claro, ele não vai parar de trabalhar, vai ser presidente, com certeza é algo que ele vai se dedicar pra caramba, porque ele é assim. Ele é assim. Mas não vai ter todo o desgaste de viagens, de treinos todos os dias, sabe? Não vai ter esse desgaste. Então, eu fico feliz, ao mesmo tempo que fico triste, né? Mas eu fico feliz por ele ter esse descanso. Por ele ter esse descanso. Então, enfim, é uma notícia muito impactante, muito importante. É um dos maiores técnicos da história se aposentando. Pra mim, o maior da história. Tipo assim, eu não sei o que é o Spurs sem o Popovich. Você tem noção que muita gente não sabe o que é o Spurs sem o Popovich? Assim como muita gente não sabe o que é a NBA sem o LeBron, muita gente não sabe o que é a NBA sem o Pop. Eu não sei o que é a NBA sem o Pop. Né? Comecei a acompanhar basquete em 2008, então eu não sei o que é. Então é uma notícia muito grande, uma notícia muito impactante. E eu só tenho a desejar, cara, saúde. Acima de qualquer coisa, eu desejo muita saúde pro Pop, que ele aproveite esse descanso, que ele aproveite essa redução na carga de trabalho dele pra dar uma descansada, pra dar ainda mais atenção pra saúde dele. É um senhor de idade, então tem que ter todos os cuidados possíveis. E que ele curta um pouquinho a vida, né, cara? Porque mesmo ganhando todo o dinheiro que ele ganhou e tal, cara, o trabalho de técnico na NBA, ele te suga muito, cara. Né? Eu já vi várias entrevistas de caras que foram treinados pelo Thibodeau que falam, mano, como que o Thibodeau não tem vida. Por isso que eu respeito muito o Thibodeau. Eu critico bastante ele, mas eu respeito muito o Thibodeau, porque ele é um cara que ele... Irmão, ele é um psicopata no trabalho dele. E mesmo não sendo algo muito saudável, eu me identifico um pouco.
com isso. Eu também sou meio workaholic. Vocês sabem, é só você ver a quantidade de vídeo que eu posto por dia. É uma insanidade, claro. Ai, coitado do youtuber Luiz. Não tô me fazendo de coitado, só tô constatando o fato. Eu me dedico muito, então eu me identifico com o Thibodeau, por exemplo. Por isso que eu respeito muito. E ver a forma como o Thibodeau ele abdica da vida dele pra trabalhar me dá uma. É algo que me faz respeitar muito os caras que são técnicos da NBA. Claro que não são todos que têm essa postura do Thibodeau, óbvio. Mas é algo que suga mesmo os caras, sabe? Então, não ter mais essa pressão, cara, vai fazer muito bem pro Pop, mano. Vai fazer muito bem pra saúde. E vai fazer muito bem pra ele mesmo. Vai ter mais tempo pra ficar com a família. Vai ter mais tempo pra curtir a vida, pra curtir tudo que ele conquistou. Então, fico triste por ele não ser mais técnico. Mas eu fico muito feliz por ele ter esse descanso. E tenho certeza que ele vai ser um baita de um presidente. Um baita de um presidente. Uma figura gigante pro basquete. Uma figura muito especial pra mim, pelo menos. Muito respeito, cara. Muito respeito pelo Pop. Sobre o futuro de San Antonio, já foi confirmado que o Mitch Johnson seguirá sendo o técnico do Spurs, né? Charania falou agora. Ele vai ficar no comando do time, seguirá, né? É um cara que muitos torcedores não gostam, né? Muitos torcedores do Spurs, né, não gostam. Eu tenho algumas ressalvas também ao Mitch Johnson, não seria a minha opção, tá? Não seria a minha opção. Eu, se fosse GM, por exemplo, eu tentaria o Michael Malone. Tentaria um Mike Brown, enfim. Tentaria algum desses caras pra substituir. Beck Hammond, né? A minha primeira opção, inclusive, seria a Beck, tá? Seria a Beck. Ela foi pupila do Pop, né? Durante muito tempo e eu acho que seria uma escolha muito foda ter a Beck como técnica do Spurs. Eu acho que ela tem competência pra isso. Tá enfileirando o título na WNBA há anos, né? Então eu acho que ela seria uma boa opção. Ela é jovem, tem só 48 anos. Inclusive ela faz aniversário um dia depois que eu, hein? Tamo junto, Beck. Sou fã demais dela. Então, eu, se fosse GM, optaria primeiramente pela Beck. E aí, caso não desse e tal, aí eu buscaria o Malone, buscaria o Mike Brown, enfim. Mas a decisão vai ser pelo Mitch Johnson. Faz sentido pelo que é o Spurs. O Spurs tem esse DNA de, tipo, formar os caras ali em casa, gostam disso. E o Mitch tá no Spurs há 10 anos, né? Sendo assistente e tal, então faz sentido a decisão, mas eu não concordo. Eu optaria por outros nomes. Mas enfim, ele vai seguir no comando e Popovich será agora presidente. Ainda veremos, né, o Popovich na arquibancada, com certeza ele vai aos jogos. O velho não vai largar o osso tão fácil. Mas na beira da quadra não veremos mais. Não veremos mais. Isso é bom. Isso é bom. Tá na hora de descansar, né? Tá na hora de descansar. E isso dá início, né, a uma série de saídas que a gente vai ter, né? Tem agora o Popovich saindo. Talvez, no fim do ano que vem, a gente tenha um LeBron. Depois vai ter Curry, depois vai ter Durant. É toda uma geração que, pelo menos a galera que começou a acompanhar a NBA na mesma época que eu, é uma geração que a gente sempre viu e se acostumou a ver. E o tempo passa, né, cara? O tempo passa e os caras uma hora tem que parar, né? Então, o Popovich meio que tá puxando a fila, né? Meio que tá puxando a fila. Enfim, cara, que seja feliz, mano. Que seja feliz, que tenha saúde, que siga, né, contribuindo aí pro basquete e agora nos bastidores, né?